Quem vence em nós todo o pecado, o amor transforma, dá nova vida, o Rei da Glória, Filho de Deus Jesus. Quem toca a terra com santidade, quem enche a vida de temor santo, o Rei da Glória, Filho de Deus Jesus. Incrível graça é o amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Quem do caos traz vida e ordem, quem faz do órfão um filho amado, o Rei da Glória, Filho de Deus Jesus. Quem tudo ordena, mostra a justiça, quem com beleza enche a terra, o Rei da Glória, Filho de Deus Jesus. Incrível graça é amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Digno é o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o Senhor Jesus, digno, digno, digno. Incrível graça é amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Incrível graça é o amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que o Senhor nos deu mais uma vez a oportunidade
de estarmos estudando a palavra do Senhor. Convido você a orar nesse momento, colocando a sua vida nas mãos e na direção do Senhor nesse momento. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos contigo, de estarmos fazendo a tua vontade, de estarmos juntos estudando a tua palavra. E nós queremos agradecer, ó Deus, porque o Senhor é o Deus bem presente no tempo da adversidade, no tempo das dificuldades, no tempo das lutas. O Senhor se faz presente também, nós agradecemos por isso. Ó Deus, que possamos absorver os ensinamentos da Tua Palavra, que possamos crescer, que possamos nos fortalecer nesse momento como povo do Senhor. E que essa palavra, ó Deus, possa estar chegando ao coração de muitas pessoas que precisam, ó Deus, Te conhecer, que precisam, ó Deus, colocar a sua vida em Tuas mãos. Nós oramos assim, meu Pai, pedindo a Tua direção, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. Eu quero ler contigo a partir do versículo 21 até o versículo 23. Eu quero ler a palavra do Senhor nesse momento. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A solução de Deus para o homem. Nesse capítulo primeiro, no capítulo 1 de Colossenses, Paulo afirma sobre a superioridade de Cristo. É até estranho quando a gente percebe que parece que Paulo está querendo convencer alguém, dizendo que Cristo é superior a qualquer uma outra coisa, um outro ser que você possa imaginar. Mas é isso mesmo. E precisamos entender o contexto, o que estava acontecendo naquele momento. Paulo estava observando que lá entre os colossos, aqueles que já estavam seguindo o Senhor, conhecendo o Senhor, e por toda parte ali chegaram pessoas ensinando, trazendo ensinamentos e tentando ajudar as pessoas, facilitando através de ensinamentos, só que ensinamentos errados, ensinamentos que não têm base bíblica. Então Paulo chega falando exatamente isso, falando da supremacia, da superioridade de Cristo, em meio a tudo aquilo que estava acontecendo. Então, ele vai falar de algumas coisas interessantes. Ele vai combater alguns ensinamentos como alguém que naquela época estava falando para as pessoas que a única coisa que elas precisavam fazer era seguir a lei, obedecer à lei. Outro ponto interessante é que as pessoas, pelo texto que nós lemos, nós entendemos que elas estavam recebendo ensinamentos e orientações que elas deveriam apenas melhorar o seu procedimento. O texto é bem claro quando nós lemos que elas percebiam que estavam longe de Deus, achavam que estavam longe de Deus por causa do mau procedimento delas. E Paulo, é nesse contexto que Paulo vai mostrar a superioridade de Cristo. E essa superioridade é exatamente apresentada em toda a Bíblia, como sendo o Jesus, a solução de Deus para o homem. Então é nesse contexto que nós precisamos entender que se naquele momento ou hoje as pessoas insistirem em querer chegar ao céu, querer chegar a Deus, querer estar com Deus através da lei,
elas não chegarão a Deus. Ninguém foi, além de Jesus, quando estamos falando de homens, de seres humanos, ninguém foi capaz de cumprir a lei em sua totalidade. E a lei seria, sim, para que o homem chegasse a Deus, através da lei, ele teria que cumpri-la 100%. Quem pôde fazer isso? Ninguém. Então a lei não é capaz de trazer, não foi capaz de trazer salvação e não é capaz de trazer salvação a ninguém. Outro ponto interessante é a questão de melhorar o procedimento, melhorar a conduta, melhorar a maneira de viver. Também não resolve o problema do homem. E aí precisamos entender o que está acontecendo e por que Paulo chega falando que é Cristo, é Jesus. Foi através do corpo físico de Jesus que a solução chegou para eles e para nós também. O ser humano pode melhorar muito, mas isso não é suficiente para que ele alcance o céu. Ele está na condição de separado de Deus. Nós estamos nessa condição, ou quem ainda está, nós estávamos nessa condição por causa do pecado e não por causa de nossas práticas. É claro que as práticas mudam quando nós conhecemos Jesus, quando nós seguimos Jesus, quando nós fazemos a sua vontade. Davi vai mostrar, ou ele mostra, no Salmo 51, algo que você tem que guardar no seu coração. Algo que você precisa aprender se você ainda não sabe. E se você já sabe, você precisa praticar isso em sua vida. Ele diz assim, no Salmo 51, versículo 5, ele diz: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Vejamos aqui a consciência de Davi, quando ele diz que o problema está aí, porque o homem, não somente ele, mas todo ser humano, todos que estão debaixo desse céu, todos que já passaram por essa dimensão, eles nasceram separados de Deus por causa do pecado. Eles nasceram separados de Deus. Desde que foi concebido, gerado ali no ventre, concebido por sua mãe, eles estavam separados de Deus. Então o problema do homem não é a questão do mau comportamento, das obras, do que estão fazendo. O problema do homem é essa distância e essa separação que estão de Deus, ou que tem de Deus. O versículo 21, do texto que nós lemos, de Colossenses capítulo 1, ele vai falar exatamente isso. Antes vocês estavam separados de Deus. Paulo aqui está olhando para aquele grupo ali em Colossos que já haviam passado por uma experiência com esse Jesus. E ele diz, e ele afirma, olhando para aqueles, dizendo: antes vocês estavam separados de Deus. E muitos achavam que era por causa do mau procedimento de vocês. E Davi vai falar aqui, mostrar exatamente o problema. O que estava acontecendo, o que está acontecendo com muitos. E muitos ainda estão vivendo essa situação de separados de Deus, de longe de Deus. E eu quero falar que essas pessoas sequer sabem dessa situação. Por quê? Porque não conhecem a Bíblia, porque não têm estudado a Bíblia, não têm permitido Deus falar através da Bíblia. E Davi está exatamente mostrando que a tua situação, se você não teve ainda um encontro com o Senhor, a tua situação é exatamente essa, de separado de Deus, por causa do pecado. Em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, o texto diz assim: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Prestemos atenção aqui, que texto maravilhoso da palavra de Deus, quando ele diz que as nossas maldades, ou seja, as nossas vontades pecaminosas, os nossos desejos, eles têm nos separado de Deus. E aí o texto diz que os nossos pecados escondem, ou seja, os seus pecados escondem de vocês o rosto de Deus. Quer dizer, o homem não pode contemplar a Deus, não pode ver a Deus, não pode estar com Deus
enquanto esse problema não for resolvido, dessa distância, dessa separação. Então nós queremos que você entenda. E aí o versículo de Isaías 59:2 conclui dizendo: é por isso ele não os ouvirá. Percebam que aqui o pecado é tão grave, é tão sério na vida da humanidade, que o homem não pode contemplar a Deus por causa do pecado. E o texto diz que o homem também não pode chegar a Deus através das suas orações, de suas petições, de suas rezas, de suas obras, de qualquer movimentação, de qualquer gesto, de qualquer prática. O homem não poderá chegar a Deus se não resolver esse problema do pecado. Então isso é sério. O Evangelho ensina que os que não irão para o céu não é porque são pessoas más, que praticam coisas erradas. Os que não irão para o céu é porque estão separados de Deus por causa do pecado, porque nasceram assim e continuam mantendo essa distância de Deus, o nosso Criador, o nosso sustentador. É no versículo 22 do texto que nós lemos de Colossenses, a parte A do versículo 22 diz: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Vejamos que lá em meio aos colossos, entre os colossos, alguns diziam que agora estavam aprendendo que precisavam praticar a lei, viver a lei. Não resolve o problema. Alguns diziam que estavam longe de Deus por causa do procedimento, do mau procedimento. Eles estavam errados. Talvez você não sabia até o presente momento que o teu problema não era assim as práticas erradas que você ainda faz. As pessoas estão tão enganadas que muitas estão se justificando e dizendo: não, mas eu tenho resolvido o meu problema com Deus, eu tenho tido alguns cuidados, eu tenho sido honesto nos meus negócios, eu não matei ninguém, eu não bebo, eu não danço, eu não fumo, eu não sou de estar mentindo, eu tenho melhorado muito, mas o seu problema não está resolvido. Olha, veja o que a Bíblia diz, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 24, na parte A, ele diz assim: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Olha que algo interessante, olha o que a palavra de Deus nos ensina, dizendo que ele levou, confirmando aí o que Paulo está falando, que é exatamente agora através do corpo físico, o Senhor Jesus resolve o nosso problema. E aqui em Pedro está dizendo que ele levou em seu corpo os nossos pecados no madeiro, exatamente a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Quero ensinar para você como acontece o processo da salvação na vida do homem. O processo da salvação, mediante tudo aquilo que nós conhecemos e mostramos para você na Bíblia, acontece assim: jogamos sobre Jesus todos os nossos pecados, jogamos sobre Ele, e Ele joga sobre nós a sua justiça. A salvação acontece exatamente assim, quando nós jogamos sobre Ele os nossos pecados, e Ele joga sobre nós a sua justiça. Daí nós entendemos agora, quando a Bíblia diz que nós somos justificados por Deus, através de Cristo Jesus. Então é isso que precisa acontecer em tua vida. Esse processo de justificação precisa acontecer. E aí o texto que nós lemos lá em Colossenses, ele vai dizer, o final do versículo 22, ele vai dizer algo interessante, a parte B. Ele vai dizer: depois, mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, diante de Deus, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Só depois que acontecer esse processo de salvação em sua vida, só depois que você reconhecer que é pecador,
Só depois que você jogar os seus pecados sobre Jesus, Ele vai jogar sobre você a sua justiça, e aí acontece esse processo de salvação. É só depois disso que Ele garante nos apresentar a Deus. Essa garantia que Paulo fala aqui, falando de Jesus, que Jesus garante isso e garante mesmo, essa garantia não é para todos. Quem continua vivendo, querendo praticar a lei, quem continua vivendo, melhorando algumas áreas da sua vida, querendo chegar ao céu, querendo alcançar a salvação, esses não alcançarão, não chegarão a Deus. Por isso é que a palavra é tão clara quando o Senhor vai garantir, apresentar essas pessoas a Deus santas, inculpáveis, depois que esse processo acontecer na vida. Então é hora de você pensar e permitir, deixar o Senhor falar ao teu coração. Mas aí o versículo 23 conclui dizendo: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Você está debaixo do céu, você faz parte dessa geração nesse momento. E eu não sei como tem sido o teu processo aí, eu sei que vontade você tem de chegar ao céu, de estar eternamente com Deus. Mas eu não sei o que você tem feito, como você tem feito, quem você tem procurado. Se você está tentando melhorar algumas coisas, vivendo a lei, se você está tentando melhorar o seu procedimento, eu não sei. Mas apresentamos aqui. Você teve a oportunidade, tem a oportunidade nesse momento de conhecer que o que está te separando ainda de Deus são os teus pecados, porque você nasceu nessa condição. Não estamos falando aqui de suas práticas depois que você começou a crescer e fazer as suas escolhas. Nós estamos falando que esse problema está contigo desde o teu nascimento, desde a tua geração. E aí você precisa resolver esse problema. E Paulo afirma que foi através do corpo físico de Jesus, daquele sacrifício, da ida dele, levando os nossos pecados para a cruz do Calvário, que esse problema pode ser resolvido. Então eu convido você, nesse momento, a jogar todos os seus pecados sobre Jesus, sobre aquele sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, se entregando, morrendo em nosso lugar, para nos dar vida. Quero afirmar que se você verdadeiramente se lançar, se jogar sobre Ele, Ele vai jogar sobre você, sobre a sua vida, a sua justiça. E aí você será justificado. Você não será apenas perdoado, mas você será justificado. Você entrará na questão de ser justo agora, por causa de Cristo Jesus. Porque você confiou a sua vida a Ele, e Ele agora está te justificando. Mas não para por aí. O versículo 23 diz que nós precisamos continuar nesse processo, desde que continuemos alicerçados, desde que o nosso alicerce, ou a base para a nossa vida agora, a partir de agora, seja o Evangelho, os seus ensinamentos, aquilo que Ele quer construir em nossa vida. Desde que continuemos assim, é o meu convite para você, se lançar nas mãos do Senhor Jesus e depois disso permanecer alicerçado, porque você tem ouvido, você está debaixo desse céu. A palavra está dizendo que esse Evangelho tem sido pregado, ensinado a todos que estão debaixo do céu. Você está recebendo essa palavra. Então você agora tem a responsabilidade, tem o conhecimento para tomar uma decisão e tem a responsabilidade de prestar contas a Deus, conforme aquilo que você tem recebido. Convido você nessa noite a colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Se você quer que a justiça dele venha sobre você, você precisa colocar a sua vida agora nas mãos dele. Convido você a fazer uma oração de entrega, a confessar os seus pecados, a pedir perdão e a viver de forma diferente para a glória do Senhor Jesus. Oremos. Pai, nós queremos te adorar, nós queremos te louvar, nós queremos bendizer o teu nome, porque tivemos a oportunidade de estudar a tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor, através de homens
registrou algo tão importante, tão esclarecedor para a nossa vida nessa noite. Quando muitos ainda estão separados de Deus e não sabiam que era por causa do pecado que nasceu com ele, que foi gerado nele, mas agora sabem. E o Senhor que carregou para a cruz, naquele madeiro, todos os nossos pecados, Ele quer apenas que nós estejamos colocando sobre Ele, confessando e apresentando todos os nossos pecados e buscando nele a justificação para podermos ter acesso a Deus. Pai, nessa noite eu peço que o Senhor possa possa ter falado aos corações, às pessoas, e que nessa noite seja uma noite de arrependimento, meu Deus, que essa noite seja uma noite de salvação, que nós possamos, ó Deus, nos encontrar em Cristo Jesus, para assim também podermos encontrar com Deus e passarmos a eternidade com Ele. Deus nos abençoa, nos guarda, nos perdoa e nos prepara, ó Deus, para estarmos eternamente contigo. Nós oramos assim, Pai, e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Se nessa noite você fez essa oração de confissão, de entrega, se você está se lançando nos braços do Senhor, lançando sobre Ele todos os seus pecados, toda a sua vida, eu convido você agora a permanecer alicerçado nesse Evangelho, na Palavra de Deus. E convido você a vir nos visitar, a falar que tomou essa decisão, para que juntos estejamos crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, que Ele possa nos fortalecer a cada dia, é a nossa oração. Vamos continuar louvando o nosso Deus. O ontem é passado, já não volta mais. O amanhã virá, mas logo vai passar. Tudo vai ficando para trás. O que é presente amanhã será passado. O que hoje é flor amanhã fruto será. Enquanto vida houver, tempo pra tudo terá. Há tempo de sorrir, tempo de chorar. Há tempo pra falar, tempo pra calar. Vai chegar o tempo em que o choro se transformará em alegria. Espera o tempo de Deus que é o melhor. Não troque nunca o que é o melhor pelo bom. O bom é qualquer coisa, mas logo vai passar. E o melhor de Deus virá e durará. Quem espera em Deus forças ganhará. E como águia subirá e voará. Lutará, correrá e não se cansará. Caminhará e a vitória alcançará. Já não volta mais. O amanhã virá, mas logo vai passar. Tudo vai ficando para trás. O que é presente amanhã será passado. O que hoje é flor amanhã fruto será. Enquanto vida houver, tempo pra tudo terá. Há tempo de sorrir, tempo de chorar, há tempo pra falar, tempo pra calar. Vai chegar o tempo em que o choro se transformará em alegria. Espere o tempo de Deus que é o melhor. Não troque nunca o que é melhor pelo bom. O bom é qualquer coisa, mas logo vai passar. E o melhor de Deus virá e durará. Quem espera em Deus forças ganhará. E como águia subirá e voará. Lutará, correrá e não se cansará. Caminhará e a vitória alcançará.
vai chegar, vai doer, mas vai passar. E se cairmos, Deus nos levantará, nos podará, nos regará e nos fará voltar. E se cansarmos, Ele nos carregará. Espere o tempo de Deus, que é o melhor. Não troque nunca o que é melhor pelo bom. O bom é qualquer coisa, mas logo vai passar. E o melhor de Deus virá e durará.